Fala, Pardi. A história de hoje é a quadrilha de Hogan. Uma história sensacional do Tex e com algumas reviravoltas impressionantes. Eu te convido a começar agora nessa história. Vambora. A quadrilha de Hogan. Sierra Nevada, 25 quilômetros ao sul de Boulder. E na cena a gente vê ali alguém em cima de um penhasco e vem vindo alguém a cavalo no fundo por um desfiladeiro. Esse desfiladeiro também tem um rio que corre bem ao lado. E essa pessoa grita, está vindo. E olhando provavelmente ele com uma luneta. Né? Vem que o cavaleiro vem se aproximando. E aí no outro quadrinho a gente vê que tem três pessoas, né? Provavelmente 3 bandidos espionando esse cara que vem a cavalo. E um deles fala: é mesmo o porta-valores que estamos esperando? E outro diz: hoje é a terceira quinta-feira do mês. Se os cálculos estão certos, ele está levando o salário dos mineiros da mina Harvey Gold. 7.000 pratas. Precisa saber mais? E aí o que estava com a luneta observando diz: e se não for? O seu irmão armou este golpe, mas passou muito tempo. E aí um que está a cavalo diz: ele está na cadeia e não pode ajudar. Agora o chefe sou eu. Façam o que eu digo e aí nisso tem um quarto em cima do desfiladeiro com a arma, né? Que era o cara que aparece no início lá observando o cavaleiro, provavelmente. Ele diz: você, Jeff, não erre. Quer dizer, o Jeff vai ter que atirar nesse cavaleiro. E ele diz: não vou errar. E engatilha. E nisso o cavaleiro vem se aproximando. E ele mirando. E o cavaleiro se aproximando. Quando ele está numa linha de tiro mais ou menos aceitável para a mira dele, bang! Acerta o cara em cheio, o cara do cavalo. Que já cai do cavalo de primeira, já cai fora do cavalo apagado. Nisso eles descem, né, da onde eles estão escondidos. E um deles diz: reviste a roupa dele, eu vejo a mochila. O outro diz: certo. E aí quando revisam eles, dizem: bah, só uns trocados. E outro diz, olhou, pegou um documento na mão e diz: diacho, aqui só tem papel. Provavelmente o cara era um carteiro da época, né? Não estava trazendo dinheiro nenhum. Um deles, com terno verde e camisa quadriculada verde, chapéu, bem vestido até, chuta o defunto já e diz: deu errado. E o que está a cavalo diz: calma. E o que estava com a luneta anteriormente diz: era só um carteiro, nada de dinheiro. E aí joga o pacote de carta no chão também. O que está a cavalo, que se intitulava o chefe, diz: pegamos o cavalo e as armas. Na próxima vai dar certo. Quer dizer, pelo menos vão levar o cavalo e a arma do cara para levar alguma coisa para poder vender, negociar. O de terno verde fala: o que fazemos com o corpo? Queimamos? E o chefe diz: idiota, alguém pode ver a fumaça. Joguem no rio lá embaixo. Quer dizer, como eu falei no início, né, do lado do desfiladeiro tinha um rio, eles vão jogar no rio. E aí esse chefe ainda fica olhando a documentação que ele carrega. E o outro que estava em cima do desfiladeiro cuidando o cavaleiro, que é o quarto, né, já chega lá de cima e pergunta: algo de interessante? Isso sem resposta, né? E eles jogam o cara desfiladeiro abaixo. E o chefe diz: peguem aquele pangaré depressa. Você fez bom trabalho, Jeff. Não é culpa de ninguém se o sujeito só tinha papel sem valor. E o Jeff é o cara que estava lá em cima do desfiladeiro que deu o tiro, né? Que matou o cara. Responde sim. Mas como se diz, os caminhos do Senhor são infinitos. E aí o Jeff mostra alguma coisa nos documentos que ele viu, né? Nisso a cena volta para uma outra situação e a gente fica na incógnita, o que tinha nesse documento. A cena volta a um restaurante, né? Onde está o Tex e um xerife conversando. Chega o garçom e diz: pronto, 3 dedos de altura como o senhor pediu.
Um enorme bife de 3 dedos, característica do Tex, né? Adora bife de 3 dedos, principalmente com morro de batata frita. Isso é que é bom, um bife. E o xerife diz, não falei? Temos muitos bons restaurantes, Tex. Mas ninguém tem uma carne igual ao do velho Pete, não é? Pete é o cara que trouxe o bife. E Pete responde, certíssimo, xerife Hagstaff. Vou pegar outra cerveja. Esta é por conta da casa. E o xerife segue falando. E aí, como se sente em Bud? E Tex diz, maravilha. Agora que o chefe da quadrilha Hogan está preso, o ar ficou melhor. Mas é só questão de tempo. Este lugar atrai bandidos como uma carniça. Chama moscas. Muito ouro que vai e vem e transportes com pouca segurança. E o xerife diz, santas palavras. A cidade cresce a olhos vistos. Um só homem da lei é pouco. E o Tex fala, mas o seu novo ajudante não deve demorar. E o xerife diz, ele é experiente. Durante a guerra, era Shatspolter. Sabe usar um rifle. Shatspolter na guerra era atirador de elite do exército nortista. Corrigindo, Sharpsholter, tá? Sharpsholter. Atirador de elite do exército. E o Tex segue falando. A família de Clayde Hogan pode tentar tirá-lo da cadeia. O que se sabe deles? E o xerife responde. O irmão dele, Stan, tem a cabeça a prêmio. Os outros parentes ainda estão limpos. E o Tex responde, mas podem mostrar as garras para salvar Clayde. Nisso a gente vê o salão se abrindo, entrando mais alguém. Né? Só se vê a silhueta, as mãos dele abrindo a porta do salão e na sombra a silhueta do chapéu. E as pessoas param e olham para a porta. E entra alguém e diz, procuro o xerife Taylor Hagstaff. E estou com uma sede enorme. Por incrível que pareça, o cara carrega um capote verde muito parecido com o do cara que foi assassinado no início da nossa história, né? E aí alguém diz, o xerife está sentado ali. O uísque? E o cara que entrou, né, do capote verde diz, duplo. E chega próximo ao xerife e Tex conversando e diz, posso me sentar? E o xerife diz, se disser seu nome, sem problema. E aí o cara fala, Bill Torrance, o seu novo ajudante. E aí entrega a carta e diz as referências. E o xerife diz, bem-vindo, não ia chegar só amanhã? E ele diz, eu parti antes, sei que as coisas andam agitadas por aqui. E Tex diz, é mesmo, amigo, vem me substituir? E o cara do capote verde, o ajudante do xerife agora, né, diz, muito bem, imagino que aqui não precisa matar o tempo, senhor. E o Tex diz, Tex Wheeler. O único jeito de matar o tempo em Bud é com os ferros do ofício. Então você era um sharpshooters? A menina dos olhos do coronel Burnet. Onde combateu? E aí ele diz, não me queira mal, Wheeler, mas não gosto de falar disso. Estou tentando esquecer o tempo da guerra. Sabe como é, né? O Tex olhou e disse, sim, sei. Então não se fala mais nisso. E aí o xerife, que está do outro lado, já os três já estão na rua, caminhando, já saíram do restaurante, né? E o xerife diz, Tex, conhece muito, pena que vai embora. Uma ajuda sempre é bem-vinda. E Tex diz, a propósito, eu decidi adiar a partida por uns dias, para dar um tempo para o Bill se orientar. E o xerife diz, essa é uma boa notícia, mas não quero me aproveitar. E Tex diz,
Sem problema, Taylor. Também faço isso pelos bifes do Pete. E o Taylor diz, o melhor motivo do mundo. Então aí a gente nota que Tex sentiu alguma desconfiança. Só no conversar com um cara de capote velho, ele desconfiou de alguma coisa e resolveu ficar na cidade. Não vai partir. E aí o xerife bota no cara do capote verde aí. Bota a estrela, né? Pronto, a estrela de ajudante. Agora é oficial. Bem-vindo a bordo, vice-xerife Torrance. E ele agradece. Obrigado, senhor. E o Tex fica escorado ali numa prateleira, só observando. E o xerife diz: a sua primeira missão será escoltar um prisioneiro até Sacramento. Ele é perigoso. Fique de olhos bem abertos e, se preciso, atire sem hesitar. E aí ele diz: estou pronto. Onde ele está? E o xerife diz: aqui na cela, venha ver. E alguém diz de dentro da cela: veio com quem, xerife? Um pé de moça? E o xerife diz: quieto, Rogan. Este é Bill Torrance, o novo vice-xerife. Quer dizer, o Rogan, que era o chefe da quadrilha, está preso ali. Ele acertaria uma mosca pousada na sua testa, a 300 metros de distância. Tenha respeito. E o Rogan diz: estou tremendo. E aí ele olha, né? E quando ele olha, ele faz uma expressão, parece que ele conhece o cara. Amanhã ele vai te levar para a prisão de Sacramento. É só esperar. E aí o Rogan diz: não vou te dar a satisfação de choramingar, xerife. E o Tex fica pensando, né? Balão de pensamento agora. Rogan fica quieto diante do xerife. Isso não é normal. E o xerife volta a falar: bem, Torrance, está livre por hora. A gente se vê aqui às 5 em ponto. E o vice-xerife, o Rogan, né? Fala: dá tempo para o cavalo descansar, para eu tomar um banho e comer alguma coisa. E o xerife diz: deixe o cavalo com Tim Corey, na Rua Verde, do outro lado do rio. Pro almoço eu tenho conta no restaurante. E o Torrance diz: certo, até mais. E o xerife volta e fala com o Tex, né? Olha pro Tex e diz: o que achou? Ele conhece o ofício? E o Tex diz: sim, mas não acho boa ideia que a primeira missão dele seja levar Rogan. Para isso é preciso experiência. E o xerife diz: eu não tenho escolha, Tex. Amanhã parte uma carga de ouro num barco para Carson City. E a escolta precisa de reforço. Ao menos até a Aurora, no trecho mais perigoso. Mando Torrance? E o Tex pensou: E o xerife diz: foram assaltados 2 vezes no último mês. E a carga precisa partir logo. E Tex diz: eu posso ir? Dou um passeio pelo rio. E depois, como última missão, escolto o Rogan até Sacramento. E você e Torrance só precisam ficar de olhos abertos até eu voltar. E o xerife diz: graças. Na manhã seguinte, né, já no porto, para ver o que vai ser escoltado os produtos, né, aparece a cena do porto, os trabalhadores ali já botando a carga em cima da balsa. E chega Tex a cavalo. Bom dia, capitão. Pronto para a viagem? E o capitão da barcaça diz: bem-vindo, Willers. Teremos bom tempo o dia todo. E com você a bordo vai ser mais tranquilo. E o Tex fala: espero. O brilho do ouro chega longe. E o capitão fala: o que tentem. Os meus homens estão preparados. Aí aparecem os homens ali do capitão, né? Já em cima da balsa. Todos armados ali até os dentes, com rifle, revólver e tal. Pronto para qualquer ataque. Nisso a cena volta para a cidade. E o Torrance, o vice-xerife, chega na sala do xerife ali.
e diz: xerife, temos que transferir Hogan o quanto antes. Agora, se der. E aí o xerife pergunta: por que isso, Bill? E ele diz: eu dei um giro e vi movimento perto da cidade. 4 homens bem armados. Um era o irmão dele, Stan Hogan, tenho certeza. E o xerife diz: a quadrilha toda? Diacho, estão tramando alguma coisa. E o Torrance diz: se o prisioneiro não for transferido, já, eles vão tentar de tudo ou nada. E o Wheeler já partiu. E o xerife diz: tem razão, temos que nos antecipar. A que hora sai o trem para Sacramento? E o Torrance diz: ao meio-dia. E o xerife diz: você vai nele. Eu vou mandar um telegrama para os colegas de Sacramento para que esperem na estação. E ele diz: muito bem. Nisso a cena volta para a balsa, né, já indo pelo rio para levar os produtos que o Tex se comprometeu de acompanhar, para não ter nenhum problema, né? O capitão da balsa ali, o Tex, com o cavalo do Tex e alguns homens armados também para proteger. Nisso alguém grita: capitão, capitão. E o capitão diz: o que foi? Tem alguma coisa naqueles galhos. E o capitão olha e diz: raios me partam. Um homem. Helmer, parem os motores e vá para perto da margem. Atenção, pode ser uma emboscada, diz Tex. Tex está sempre ligado, sempre esperto, né? Não confia em nada. E um dos homens diz: sim, senhor. Devagar assim. E eles recolhem o homem ali que estava preso num galho, com o braço preso num galho, para cima da bolsa. E o capitão diz: quem será? E Tex diz: roupas de boa qualidade. Tem uma tatuagem, um símbolo militar. O emblema dos Sharpshooters. Capitão, encoste na margem. O que foi, Wheeler? Foi que se eu não voltar logo a Bud, um canário vai fugir da gaiola. Quer dizer, o Tex se ligou que alguém assumiu a identidade do cara. Esse cara que tava vindo, que foi morto lá no início, não era um carteiro. Era o cara que ia ser o vice-xerife. E alguém assumiu a identidade do xerife. Eu acredito que provavelmente o Jeff, aquele atirador que estava lá em cima do penhasco no início da história. E o Tex muito rapidamente se ligou. Não podia ter 2 pessoas com o mesmo símbolo na mesma região, era muita coincidência. O cara tinha sido substituído. E ele já pegou o cavalo dele que estava na balsa e já pulou da balsa pro solo direto e grita: ei, amigo, vamos! E já subiu uma colina a cavalo para voltar o mais rápido possível. Nisso nossa cena volta para dentro da cadeia, né? Tá saindo o Hogan da cela. E o xerife diz: adeus, Hogan. E não crie problemas pro meu vice. Ou vai esticar as canelas antes da hora. E Torrance, que já tá segurando pelo braço o Hogan, diz: fique tranquilo. Eu vou ser como uma mãe cuidando do filhote. Já na rua, entrando na diligência gradeada, que era aquelas antigas para conduzir criminosos, condenados, né? É tipo uma carruagem, só que com grades em volta, né? De madeira e com algumas grades na janela. O xerife volta a dizer: o trem parte em 20 minutos. É melhor ir logo. E aí colocam ele dentro da carruagem, né? E o Torrance vai na frente conduzindo a carruagem para levar o Hogan. E aí a cena vai aparecendo ele se afastando da cidade para ir em direção supostamente ao trem que iria levar ele para outra cidade, né, para ser entregue às autoridades. E aí ele começa a falar com o Hogan, o Torrance, e diz: Stan e os outros vão parar o trem na garganta da árvore morta. E o Hogan diz: grande, eu sabia que você era inteligente, Jeff, mas me surpreendeu. Quer dizer, minha suspeita realmente era o Jeff, né, que estava com a roupa do xerife, né, que foi morto.
do vice-xerife. E o Hogan continua. Com a quadrilha reunida, vamos ficar ricos. Aqui tem tanto ouro que dá para fazer festa por uns anos. Nisso eles chegam, né, na estação, né, o trem ainda tá ali parado. E o Torrance se tira, né? Ou agora o Jeff, né? Já não é mais o Torrance, era porque ele se passava. Agora ele é o Jeff, né? Que é a identidade verdadeira dele. Então o Jeff se diz pro Hogan: vamos tirar a corrente depois da partida. Com o barulho ninguém vai ouvir. E ele diz: certo. Então quer dizer, o Jeff vai botar ele no trem, quando o trem partir, a barulheira tira a corrente para soltar ali na frente. Nisso o Tex está chegando na cidade onde tem a estação, né? Tem alguém caminhando, ele só grita: sai, sai, tinha alguém na frente. O cara diz: ei. Ele diz: desculpe, estou com pressa. E ele para no xerife local. Boa. E abre a porta. O quê? E aí o xerife diz: Tex, que diacho faz aqui? Cadê o Torrance? Na estação com o prisioneiro, ele disse. Ele disse que... E o Tex diz: maldição, não devia ter deixado. Como ele o convenceu. Aí o xerife diz: a quadrilha do Hogan podia aparecer. E aí o Tex diz: eu vou atrás deles. Tex, o que aconteceu? E o Tex diz: depois eu conto. Agora preciso pegar um trem. E nisso o trem já dá o apito final e já se prepara para sair. Dentro da cela blindada do trem, tá o Hogan e o Jeff. O Hogan diz: partimos. Você conseguiu, amigo. E o Jeff diz: a sorte ajudou, mas o importante é o resultado. E aí o Hogan diz: tirem esses ferros, vai. E o Jeff diz: 2 golpes firmes e está feito. Né? Então, e o trem já está partindo e o Tex está chegando na estação bem no momento que o trem partiu, né? Já está em movimento. E o Tex pensa: já pegou velocidade, só posso fazer uma coisa. Então o Tex se aproxima de uma das escadas que levam pro teto do trem e pula do cavalo e se gruda nela para subir, né? E sai pelo telhado do trem. E o Hogan lá dentro fala, já solto, né? Diz: agora está melhor. E o Jeff diz: tem um revólver na mochila. E aí ele olha pela janela e diz: mas e esse cavalo? Né? Vê que um cavalo correndo sem ninguém em cima do lado do trem, né? Que é o cavalo do Tex que já tinha pulado no trem. Mas ele se liga que é o cavalo do Tex. E diz: fique pronto, temos um problema. E o Hogan diz: que tipo de problema? E o Jeff diz: um que atira. Vou dar uma olhada. E aí ele abre a porta, né? Do vagão que eles estão, para olhar do lado de fora. Quando ele abre a porta, o Tex está no telhado e dá com a arma um coronhaço no Jeff. E o Jeff já despenca ali. Nisso o Hogan diz: Jeff, mas que diacho? E aí ele sai, né? Perto da porta. E quando ele tá saindo na porta, o Tex dá-lhe um murro na cara. Faz ele despencar e soltar a arma. E o Tex diz: mãos para cima, Hogan. Nisso, o trem está sendo observado por alguém de luneta, né? Que são os outros 3 componentes do bando do Hogan, né? Os outros 3 que estavam com o Jeff lá no início da história. Né? O irmão do Hogan, que se diz agora o chefe, né, do bando, enquanto o Hogan estava preso, diz: chegou, e no horário. Fiquem prontos. Cleide e Jeff estão no último vagão. Quer dizer, ele já sabia que no último vagão ia o Hogan, que é o Cleide Hogan, né? Ele falou Cleide, que é o irmão dele. E o Jeff, que eu acho que nem tá mais. Deve ter caído do trem quando tomou o coronhaço do Tex. Nisso, os condutores do trem, né? Os maquinistas dizem: raios, pedras nos trilhos, freio depressa. Quer dizer, tiveram que frear, né? Aquele barulho de freio de trem. E os passageiros dizem: o quê?
bandidos, e saem os três de trás de uma pedra já com arma em punho na mão. E um deles, o de terno verde, fala: nariz pra dentro e não banquem os heróis, ou alguém vai enviuvar hoje. Ouviram? Sem trunques. E eles se dirigem lá pro último vagão onde está o Rogan. Nisso eles abrem a porta. Cleide, Jeff, venham. Os cavalos estão prontos. Quando ele olha, tá o Rogan e o Jeff amarrados. Quer dizer, o Jeff não caiu então do trem. Ele apenas deve ter caído ali naquela parte da frente ali. E o Tex recolheu ele e amarrou dentro do vagão ali que é gradeado, né? Que é para bandidos, para eles não saírem dali. E deixou a porta aberta. Quando ele entra mais dentro do vagão, ele sente. E Tex fala: diabo, é só um anjo calibre 45 que lhe dá um conselho. E ele diz: hã? Era o Tex atrás dele. Tex diz: largue as armas, os três. O de terno verde diz: maldito azar, chegamos tão perto. E o irmão do Rogan diz: como descobriu o truque? E Tex diz: o verdadeiro Bill Torrance me contou. Aí o da luneta no início da história, né? Um deles diz: o quê? Ele estava morto quando jogamos o corpo no rio. E um deles diz: quieto, Butch. E Tex diz: então também temos uma confissão de homicídio. O carrasco de Sacramento vai ter que fazer hora extra. Bom, e aí a gente vai pra cena alguns dias depois. E o xerife já tá falando com o Tex. Então você vai mesmo? E Tex diz: sim, Taylor. Está na hora de tomar o meu rumo. E o xerife diz: olhe bem, Joey. Esse Ranger capturou toda a quadrilha do Rogan sozinho e sem dar um tiro. E o Joey ali, que provavelmente deve ser o novo ajudante do xerife agora, né? Diz: grande sujeito. E o Tex diz: foi uma coisa de nada. E o xerife: ah, sim, claro. E o Tex responde: com o seu novo ajudante, você não precisa mais de mim. Um dia eu venho te visitar. E o xerife diz: isso, e saborear os bifes do Pete. E Tex diz: pode apostar. Hasta luego. E a nossa história termina aqui. Sensacional essa história, né? Tex foi sensacional em desvendar esse mistério de maneira rápida, né? Com os poucos elementos que aconteceram dentro de uma história rápida. Eu também curti muito os desenhos do Simeone, né? Essa história foi de texto e desenhos do Simeone, então foi toda dele. E muito bem desenhada, um enredo muito bom, em resumo, sensacional. E se tu gostou da história, cara, dá o teu like. Se tu tá gostando das outras histórias, se tu tem acompanhado, tá gostando do canal, se inscreve aí, dá essa força. Nos ajuda a trazer cada vez mais histórias do Tex e de outros personagens interessantes aí da nossa nostalgia. Um grande abraço, até a próxima.